Tava pensando em que conteúdo eu criaria. Eu gosto de fazer os conteúdos, os vídeos em lugares abertos, por um motivo que você vai saber um pouco hoje. Porque hoje a gente vai falar do verbo de Deus. Roda a vinheta. Tô brincando, não tem vinheta. Eu acho que não tem, não sei. Verbo de Deus. 1 João, capítulo 1. Livro de John. Cadê Joãozinho? Joãozinho, cadê você? Vamos lá, João. Cadê, João? Abra sua Bíblia no início do Evangelho de John. E vamos saber um pouco sobre esse mistério. O vídeo hoje pode ser um pouquinho longo, então espere demora desse vídeo. Veja relaxado. Pegue papel e caneta. E anote. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Né? Eu falei troncho aqui, mas é isso que tem escrito. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, que sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada viria a existir. Né? Nele estava a luz da vida, que está em todos os homens, a razão. A luz da vida, é engraçado, que a ideia de luz da razão é uma coisa que possivelmente refletia no povo hebreu para aquela primeira luz da criação, que aparece no início de Gênesis. E a gente vai falar também do verbo de novo. Não tem o nome verbo, mas só quem sabe do mistério do verbo sabe que está falando sobre o verbo e o próprio Deus, como sendo o próprio verbo. 17. Paulo falando aos filósofos estoicos, os gregos que acreditavam no verbo, segundo a filosofia grega. Verbo possivelmente é um ideal reciclado pelo judaísmo que foi para o cristianismo. Possivelmente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Atos, capítulo 17. Deixa eu ver. 21. Né? Não, 21 não, 22. E, estando Paulo no meio do aerópago, quase que eu não sei esse nome, é muito pequenininha a letra aqui, disse, varões atenienses, em tudo vejo que sois um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar dedicado ao Deus desconhecido, cujo assim estava escrito, este, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se tivesse alguma necessidade disso, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, o espírito, poderia ser também respiração, espírito, mesma palavra em hebraico, a todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas ou filósofos ou sei lá o que, escritores com responsabilidade, disseram, pois somos também a sua geração. É engraçado que esse verso aqui é um hino dedicado a divindades chamado Zeus, parece. Esse escrito que Paulo faz insinuação. Isso aparece no escrito de um cara que faz menção, parece que é um escrito grego ou romano, um cara que faz menção a esse hino de Zeus, que diz assim, que Zeus, sendo divino para os gregos, fala que somos gestados por ele, nutridos por ele, como se ele doasse de si para tudo continuar existindo. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Pois nós somos também sua geração, sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a... Pois, sendo nós gerações de Deus, gestado por Deus, nutrido por Deus, mantido por Deus, essa é a ideia de geração, formados por Deus, havemos de nós cuidar
que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tipo, ele tá... Perdão que eu botei como pergunta, li aqui errado. É muito pequenininho, cara, esse verso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto determinado dia, tá, etc, sua justiça chegará e tal. Pronto, beleza. É engraçado que Paulo fala assim, neles nos movemos e existimos. Porque mover, a ideia não é de mover simplesmente, é mover em função. Funcionamos. Nele nos funcionamos e existimos. Deus empresta de si mesmo para que a gente exista. Toda a criação, a pedra que tem peso, o pássaro que voa, a peninha do pássaro que permite voar, a nadadeira do peixe que permite nadar, a água molhada, o fogo quente. Tudo isso é composto de uma doação divina que nos faz nutrir. E como a gente pode pensar em fazer casa para Deus, se Deus é que fornece de si mesmo para que a gente habite nele e seja gestado nele mesmo. Gestado no sentido de o que é gestado? Cara, gestado é o que é uma criança no ventre da mãe, né? Recebe os nutrientes, está desenvolvendo vida, amadurecendo ali dentro, né? Existe ali dentro uma subsistência que pega daquilo que é da própria mãe, do próprio pai para existir. Então esse é o verbo, ele empresta a nós a nossa própria existência. Lembrando que Salomão disse, o céu dos céus não pode contê-lo, e até os estrados dos seus pés, como é que a gente pode fazer caso ao Senhor? Né? Ou então Davi parece que diz assim, a gente não pode te dar nada, porque tudo é teu. A gente devolve. Quando eles estão falando sobre, parece, a construção do templo. Né? Então, tudo é um dom de Deus. A gente é fruto do próprio dom divino. Como é que a gente pode acrescentar a Deus, achando que está tendo o favor dele? Isso é o que Paulo pergunta. E achando que esse Deus, que tudo compõe e tudo sustenta, pode se limitar a uma imagem de imaginação esculpida no ouro, na prata e no barro. Porque esse Deus, ele está também, não na imagem projetada como se fosse semelhante a um homem, a um peixe ou a algum animal. Ele é tanto todo e indescritível, ou tudo está estendido nele, que não tem como formular imagem ou ser imaginado. Mas há como termos parte do seu caráter manifestado naquilo que ele criou. Essa parte que ele criou é a parte visível do Deus invisível. E é uma parte do próprio Deus. A gente é gestado, nutrido, uma subsistência dentro dessa razão maior chamada Deus. E essa razão, vou usar a palavra verbo. A razão de Deus revela o seu Criador. Sem Deus, se Deus há um Deus, ele tem sua razão. E se ele criou as coisas segundo essa razão revela o seu Deus. E nós somos frutos dessa razão. E sem Deus, essas coisas não existem, porque se Deus é antes de tudo, tudo só vai existir por meio dele. E tudo é só por meio dele nutrido. Então, tipo, a gente é uma doação do próprio Deus, se doa em existência para nos dar a vida. Você tá achando isso meio estranho? Então pense. A encarnação do Verbo, ele se doa inteiramente para doar a vida. Cristo na cruz. Então, Cristo, quando se encarnou para o seu sacrifício, ele só fez uma coisa que ele já fazia em Deus, desde os tempos da fundação do mundo. Doar de si, para gestar vida a toda a criação. Né? Esse era o conceito de verbo, né? Que era trabalhado. O verbo, veja aqui que Paulo está falando da divindade. Está usando de conceito de subexistir. Existimos nele e nele nos movemos. Ele é a razão do nosso movimento e da nossa existência, é a nossa base. Né? Ele é o que faz sentido tudo, empresta a luz da vida a todos os homens. A respiração, Paulo fala, a vida. Lá em João fala que é a luz da vida, da existência, a razão da existência de todos os homens. Que a ideia de luz está ligada à razão, ao raciocínio e tal. E à direção. E lá em João fala que nada do que se não fosse por ele, nada do que existe hoje estaria sem fundamento, não viria a existir. E as coisas só existem no que são hoje, porque um dia foram formadas nele e ainda são nele, o verbo. Então eu separei aqui uns rolinhos que eu mesmo anotei e aponho, que eu gosto de fazer isso, para registrar, sobre a igreja primitiva falando de Jesus, o verbo. Né? Então vamos lá. Eu só não sei onde é o início e o fim disso.
E é papel, viu, meu amigo? Folhinhas de caderno ainda. Ó. É papel, nego. Olha isso. Ó. Olha que interessante. Ó. Deixa eu escolher um aqui. Eu quero um dito de algum pai da eclésia, da igreja. Deixa eu achar aqui que tem. Eu quero achar as encerrações das palavras aqui. Eu vou achar. Me perdoe o tempo. Eu vou ter que organizar tudo isso. Aqui. O primeiro dito que eu quero falar de um pai da igreja, embora ele date do... Quando é que você está, negão? A gente vai falar de Atanásio de Alexandria, né? Não botei o ano dele aqui. Mas vamos ver o que Atanásio de Alexandria, um dos pais da igreja, diz sobre o que é o conceito de verbo, né? E ele diz assim: o Pai Santíssimo de Cristo, incomparavelmente mais excelente do que toda criatura, como um ótimo criador, tudo governa, dispõe e faz conveniente, né? O que lhe parece justo. Por sua sabedoria e por seu verbo, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Deus governa o universo pelo seu verbo, Cristo. Ele estava falando isso de uma forma de 3 tempos. Antes de Cristo encarnar, Cristo é encarnado e revelado, né? Pelo que Cristo foi em carne, pelo que Cristo era antes de carne e o que ele é ainda depois, né? Assim, é bom que tudo que tenha sido venha a ser feito, como vemos, né? Assim foi bom que tudo que tenha sido e venha a ser feito. Assim é bom que tudo tenha sido e venha a ser feito, como vemos. Que ele o tenha querido assim, ninguém pode duvidar, porque se o movimento dos seres se fizesse desordenadamente e o mundo girasse ao acaso, com toda razão se negaria crédito ao que declaramos. Mas, se com medida, sabedoria e ciência o mundo foi criado e enriquecido de toda a beleza, não há como escapar que este Criador é aperfeiçoador. Esse Criador e aperfeiçoador é o próprio Verbo, Logos de Deus. Ou seja, é a própria razão divina que está por detrás disso. Ele está falando assim, se o mundo fosse feito às coxas sobre um ser inconsciente, ou se não tivesse ninguém, ele não funcionaria continuamente, e logo entraria em colapso. Mas esse Deus que o fez é a razão pelo qual ele se move, o verbo. Aí ele fala que é as ciências e as belezas. Velho. Agora você vai ver Cristo até na sua matemática. E ver Deus nisso. E ele continua aqui. Afirmo que o verbo, logos, do Deus do universo e de todo bem, é o Deus vivo e eficaz que existe por si próprio, distinto de todo o criado. Ele é o próprio e único verbo do Pai, de bondade, por cujo a providência, o mundo inteiro, por ele foi feito e iluminado. Ou seja, recebeu razão. Por ele foi feito, iluminado, recebeu razão de existir. Ele que é o bom verbo do bom Pai, estabeleceu a ordem de todas as coisas, uniu entre si os contrários, compondo assim
grande harmonia entre grande harmonia. Este é único e unigênito, é Deus. Esse único e unigênito é Deus, a bondade que procede do Pai, como de fonte do bem, e ordena e dispõe e mantém todo o universo. É porque minha letra faz tempo que eu não leio e estou desacostumado com minha própria letra. Enfim, esse universo ainda é mantido pelo próprio Deus, né? A razão que ainda faz tudo mover, a pedra pesar, a luz ser clara, o fogo e tal. A razão que revela um Deus, um arquitetador. E que é a doação desse próprio Deus que nos faz existir dentro dele. É a extensão visível do Deus invisível, né? Aquele que por seu eterno verbo tudo fez, fazendo existir as criaturas, cada qual conforme a sua própria natureza, não permitiu que elas se movessem arbitrariamente, a fim de que não retornassem ao nada. Por isso, ele, que é o bem, por meio do seu verbo logos, né, que é a mesma palavra, Deus, como ele, governa e conserva toda a criação. Deste modo, a criação, iluminada pelo seu governo, providencia iluminada pelo seu governo, providencia e administração, pelo seu governo, providência e administração do verbo, pode permanecer firme e manter-se coesa, né? Por causa de Deus, que se mantém nela. Portanto, a criação, obra do verbo, do Pai, verbo que é o propósito e que é o próprio ser, né? Dele participa e é por ele auxiliada, a criação auxiliada por esse verbo, a fim de não deixar de existir, ou que a fim de não deixar de existir, ou que aconteceria caso não fosse guardada pelo verbo, que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, por ele e nele tudo existe, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele também é o cabeça da igreja, como ensina os ministros da verdade nas Sagradas Escrituras. Vê que lindo. Deus é tudo que há. E você aí, né? Desprezando as coisas naturais, separando o corpo do espírito, dizendo que toda a carne é má. E tudo que é natural é do capeta. Dando o que o capeta quer. A falsa sensação de autoridade sobre aquilo que ele não criou. Caramba. Aí... Ainda tem mais. Meu Deus, eu escrevi muito. Por conseguinte, este todo-poderoso e santíssimo verbo do Pai penetrando em tudo, desdobra por toda a parte as suas forças e ilumina todas... Chega aqui. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Em si mesmo contém e abraça todas, de modo que não deixa nada alheio ao seu poder, mas em tudo e por tudo, a cada um em particular e todos em conjunto, concede a vida e a proteção. Discurso contra os gentios, página 4 ao 42, acredito eu. Atanásio de Alexandria. Não, é página 25, 77. Vê que interessante. Aí você pensava nisso quando lia o Evangelho de João? Não. Provavelmente você nem sabia disso. Quando diz, no início ele era a palavra, você pensa num bagulho hebraicista, tá? Sendo que ele era o decreto da narração, e também é. Mas esse aqui é o lado filosofal do cristianismo, que se a gente meditasse mais, a gente seria mais... cristãos mais dedicados à sabedoria e iluminação da ascensão humana por meio da doação divina, generosa e salvadora sobre todos nós. Não, vamos continuar aqui que eu acabei de ler, né?
Joguei aqui o negócio, mas... Deixa eu achar agora aqui outra parada. Esse aqui foi o que eu deixei aqui. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, citação de João, né? Evangelho de João 1:14. Isso aqui é uma citação de um apócrifo. Eu peguei tudo que tinha com relação naquele período ao conceito de verbo. Hoje em dia a gente não tem talvez a mesma coisa. Ou a gente tem, mas é pouco ensinado. Isso é a beleza de Cristo mesmo, e de Deus. Aqui, ó, dentro de um apócrifo chamado Evangelho da Paz segundo os Essênios. É meio estranho esse evangelho. Ele é bem estranho, mas da parte do verbo ele fala de uma forma bem universal e bem concordante com o resto da igreja. Vê. Não busqueis em vossas escrituras a lei, porque a lei é a vida, né? Enquanto o escrito está morto, pois é tinta e papel. Em verdade vos digo que Moisés não recebeu de Deus suas leis por escrito, senão através do verbo, senão através do verbo vivo. A lei é o verbo vivo de Deus, do Deus vivo, dada aos profetas vivos, para os homens vivos. E onde quer que haja vida, está escrita a lei, que é o verbo. Podeis encontrá-la na erva, na árvore, no rio, nas montanhas, nos pássaros do céu, nos peixes do mar. Porém, buscai principalmente ela em vossa natureza, em vós mesmos. Ai. Pois, em verdade vos digo, que todas as coisas vivas, encontram-se mais perto de Deus que a escritura de tinta e papel que está desprovida de vida. Deus fez a vida e todas as coisas vivas de tal modo que ensinasse ao homem por meio do verbo sempre vivo. As leis. Por meio do verbo sempre vivo. Deixa eu ler aqui. As leis do Deus verdadeiro. Não escreveu as leis nas páginas do livro, senão em vosso coração e em vosso espírito. Encontra-se em vossa respiração, em vosso sangue, em vossos ossos, em vossa carne, em vossos intestinos, em vossos olhos, em vossos ouvidos, em cada vossa pequena parte do corpo. Então, estão presentes no ar, a lei de Deus, na água, na terra, nas plantas, nos raios do sol, nas profundidades e nas alturas. Todos vós falam para que entendais a língua e a vontade do Deus vivo. Porém vós cerrai os vossos ouvidos os vossos olhos para não ver, e tapais os vossos ouvidos para não ouvir. Em verdade vos digo que a Escritura é obra dos homens naturais, porém a vida e todas as suas hostes e seus exércitos são obra do nosso Deus. Porque não escutais as palavras que estão escritas em suas obras. E por que estudais as escrituras mortas, escritas em papel e tinta, que são obras das mãos dos homens? Esse evangelho, como eu já disse, ele é bem complicadinho, porque ele vai falar coisas que realmente é do cristianismo, mas falando coisas assim que quem não tem maturidade vai achar que ele tá quebrando a lei, jogando a lei fora. É a mesma coisa que interpretar quando Paulo fala que a lei é morta, né? Que é a galera que interpreta mal. Ele vai falar de uma forma ainda mais... Se você não tiver senso de separação, você se quebra na emenda. Então essa aqui é outra parte do dito aqui. Vamos falar um pouquinho mais do verbo. Eu disse que esse vídeo ia ser longo. Depois eu vou ter que organizar esse rolo todinho.
Vamos ler aqui. Esse é o dito de... Esse aqui é famosinho. Trifão. Justino de Roma. Diálogo com Trifão. Diz assim: Sabemos que alguns que professam a doutrina estoica foram odiados e mortos. Pelo menos na ética. Se lembra de quem estava escutando Paulo e para quem Paulo estava falando do Deus verbial, do Deus do verbo, da razão de toda a criação, que os filósofos tentavam estudar sobre a razão divina através da criação, né? Pelo menos na ética se mostram moderados, assim como os poetas em determinados pontos, por causa da semente do verbo. Olha, é engraçado ver. Que se encontra ingênita em todo o gênero humano. Olha, engraçado, até o descrente tem uma centelha do próprio verbo para que ele continue existindo. Tudo é o verbo. Tudo é uma doação do divino para se existir. Até o ateu precisa de Deus para negar a Deus. Deixa eu ver. Ingênita. E ele tá falando que os caras que evoluíram sabedoria evoluíram um pouco no verbo. Só não pegaram a revelação toda. Ele vai dizer isso mais à frente. Assim foi Heráclito. Esse foi um dos primeiros caras que falou de verbo. Como antes dissemos. E entre os de nosso tempo, Mussônio e outros que conhecemos. Com efeito, como já anotamos, os demônios sempre se empenharam em tornar odiosos aqueles que de algum modo quiseram viver conforme o verbo e fugir da maldade. É engraçado, né? Que ele está falando assim que os estoicos, os filósofos, por analisarem a sabedoria e a criação, eles acresceram no verbo e queriam viver junto com as leis que eles conseguiram ler na criação desse verbo. É engraçado, né? Que com o coração eles, elevando para a sabedoria, conseguiram ler as leis divinas, que nem a gente viu ali no Evangelho da Paz segundo os Essênios, que diz que o verbo é a lei que está sobre tudo que vive. E Paulo vai falar que tem uma lei cujo está no coração humano, que os torna culpados. Você só entende o verbo assim, mano. Tá entendendo? Os homens, só por observar a criação, entender a criação, Deus falou com os outros povos de muitas formas. Falou com Israel de forma especial, claro, mas não ficou mudo para os outros, não. E os outros, na medida que tentavam se esforçar, só chegavam perto desse verbo de Deus. Quando eles se esforçavam com pureza e com genuinidade. Ele está falando que até os estoicos, os filósofos aqui, os primeiros, que tentavam se comportar conforme a iluminação da sabedoria, simplesmente pela observação, foram perseguidos por demônios. E vai falar que a igreja foi de igual modo por isso. Mas a igreja tem um verbo completo, Justino vai dizer. Que Cristo é esse verbo completo que nos dá a melhor leitura sobre o próprio verbo da criação. Que é ele mesmo também, antes de encarnar. Os outros, aqueles que manifestam não concordam com toda a parte do verbo. Mas, com mais empenho... Continua. A fugir da maldade. Beleza, usando o verbo para fugir da maldade. Portanto, não é de se admirar se eles, desmascarados, procuram tornar odiosos e com mais empenho ainda aqueles que devem não apenas... que vivem, perseguem não apenas, os que vivem não apenas de acordo com uma parte do verbo seminal, mas conforme o conhecimento e contemplação do verbo total, que é Cristo. Tá vendo? Então o verbo sempre teve com a humanidade conversando com os homens. Ele sempre se revelou como a lei de Deus, à medida daqueles que se esforçam a ler. E eles receberam merecido tormento e castiço, aprisionados no fogo eterno. Se eles agora são vencidos pelos homens em nome do justo Cristo. Isso é aviso do futuro castigo no fogo eterno que os espera, justamente com aqueles que os servem. Todos os profetas já anunciaram isso de antemão, e isso também nos ensinou o nosso Mestre Jesus.
Eu gosto quando usam o termo mestre para falarem de Jesus. Ainda tem mais. Portanto, nossa religião mostra-se mais sublime do que todo o ensinamento humano, pela simples razão que possuímos o verbo inteiro. A gente não faz simplesmente o verbo da natureza em seu mistério para entender o Deus invisível, que já era grande coisa, ele está dizendo. Já era suficiente para iluminar e aproximar o homem de Deus. A gente tem um verbo antes da encarnação e durante a encarnação e depois da encarnação. Inteiro, que é Cristo manifestado por nós, tornando-se corpo, razão e alma. A palavra razão aqui, ó. Se você acha que cristianismo não tem nada a ver com racionalidade, você vai entender que Paulo vai falar assim: tem o culto racional baseado na razão, na mudança de ser, de estado, da forma que você seguir e leva a vida. Porque Cristo é o verbo e a razão que move todo o universo, toda a alma viva, que ilumina todo homem. Até o cara que estuda a ciência, quando ele se faz mais inteligente, ele está se iluminando de Cristo. Porque Cristo é o verbo que rege todo o universo. E aquilo ali é parte do universo que ele está estudando, de certa forma. Um pequeno percentual, mas é. Com efeito, tudo o que os filósofos e legisladores disseram e encontraram de bom foi elaborado por eles pela investigação e intuição conforme a parte do verbo que lhes coube. Paulo falou sobre isso lá em Romanos. As leis que eles produziram, segundo seu coração, foi aquilo que eles viram lendo a criação. Verbo, de novo. A gente vê verbo agora em toda a Bíblia depois que tem esse conhecimento do que era o verbo. Verbo inteiro, que é Cristo. Frequentemente. Deixa eu ver aqui. Lhe coube. Todavia, como eles não conheceram o verbo inteiro, que é Cristo, eles frequentemente se contradisseram uns aos outros. Está dizendo assim, porque os filósofos não concordavam, porque uns tinham uma leis assim, outros assados, outros faziam sacrifícios e ritos de sacrifício assim, outros não. Porque outros viam uma lei assim, outro assado, mas em algumas leis concordavam e outros discordavam, porque eles eram pecadores. A mesma coisa acontece com a igreja. Quando pega Cristo para parcelá-lo. Aquilo ali foi Justino, diálogo com o Trifon. E a gente vai falar agora de outro pai da igreja, falando do verbo, o que é o verbo. Eita. Não. A gente vai falar do pai da igreja, a gente vai falar de uma tese realizada pela filosofia do verbo dos pais da igreja. Cada homem, como criatura racional, é participe do logos, do verbo, né? Leva em si uma semente e pode colher os indícios da verdade, né? Assim como o mesmo logos que se revelou como figura profética aos judeus na lei antiga, manifestou-se parcialmente como, meu Deus do céu, como que em sementes da verdade, também na filosofia grega. Mas conclui Justino, você é um cara comentando na sua tese, dado que o cristianismo é a manifestação histórica e pessoal do logos, do verbo, na sua totalidade, origina-se tudo o que foi expresso de positivo por quem quer que seja pertence a nós. Meu Deus, minha letra tá horrível, me perdoe a leitura, mas espero que dê para mim entender 1%. Isso aqui é a tese de quem? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? De Joseph Joseph. Eu tô conseguindo nem ler minha letra. Justino, não, comentário, não, outro pouco falando do verbo também. Vamos falar mais. E tem a parte da filosofia falando do verbo. Porque eu ainda não peguei mais, tem mais pessoas falando sobre o verbo.
O idioma grego de Elade, falado também na Magna Grécia e nos territórios helenizados, usa-se o termo logos, verbo, com o sentido de palavra, verbo, razão aqui, ó, e pensamento, lógica, inteligência. E definição, sentença. Isso é o que significa a palavra verbo para os gregos antigos. Estudos de Délio, sei lá o que, sobre tal, beleza. Cara, veio de 500 a 450 a.C. Heráclito já falava sobre isso. Foi o primeiro autor conhecido a propor logos como a substância ou causa do mundo. Embora muitos homens sejam obtusos e inexpertos quanto à sua do logos natureza universal, tudo acontece segundo o logos, né? O logos é a própria lei universal ou causa ordenadora do cosmos, visto que todas as leis humanas se alimentam de uma só lei divina, porque esta domina tudo o que quer, basta a tudo e prevalece a tudo. Fragmento número 114. Isso aqui é o que Heráclito pensava sobre o verbo. 500 anos antes de Cristo. O cristianismo não estava nem na fralda. Jesus tinha nem nascido, 500 anos. Cara, Daniel foi escrito quando, provavelmente? O livro de Enoque, a última cópia, 200 anos antes de Cristo. Isso aqui é bem antes mesmo. Os estoicos acolheram essa ideia tal. O que era muito diferente para o estoico, possivelmente difícil para alguns, era que a ideia do verbo encarnar. Aí isso era meio difícil. Mas pra gente sabe que não é difícil. Aqui, ó. E afirmaram logos como razão do mundo, falando dos gregos, como princípio ativo que anima, ordena e conduz seu princípio passivo, que é a matéria O princípio ativo é o logos, que existe na matéria. Isso é, Deus, ele é eterno e perpassando a matéria é o artifício de todas as coisas. Perpassando é tipo sendo e não sendo, acredito eu. É o único jeito que está certo para encaixar no que eu aprendi sobre os gregos. Enfim, velho. Eu vou ler só isso daqui, mas ó, tudo que eu anotei é muito fechado, ó. 38 minutos. É um livro bem... Um vídeo bem solto e fugaz. Nesse sentido aberto assim. E aí, você entendeu o que é o verbo, pela graça de Deus? Você entendeu? Eu sei que eu li péssimo, mas a letra faz tempo que eu escrevi isso. Você entendeu como ler a Deus? Você ainda acha que parar para meditar, olhar para a criação é efêmero? Porque eu vou lhe dizer, você tem na contramão das escrituras. Porque tem um salmo só dizendo que ele conseguiu, ao analisar a criação, perceber que no fundo dela há um criador de ordem e de governo. Então, cara, não tenha medo, né? Não tenha medo. Sonde. O Deus que escreveu as suas escrituras compôs todo o universo. Esse universo conversa e quer falar também sobre esse Deus criador. Então, seja muito mente aberta para algumas coisas, mente fechada para outras, claro. Mas abra mais sua mente para entender o que é o verbo. Entender que Cristo está em cada composição sua. E que Cristo se empresta de si mesmo. Deus se dar de si mesmo a nós para que possamos viver diante dele. A gente é semeadura do próprio Deus para acendermos em fruto para ele mesmo, né? Pense que Deus lhe cerca e perceba o quanto tudo é graça e quão você depende dele e ele não depende de você. E tenha humildade existencial e humildade também em julgar o alheio. Seja mais rico de Deus e veja Deus em tudo, na inteligência dos homens ao construir uma coisa que voa.
na tentativa dos homens, mesmo errando, conseguirem acertar em tudo que há de bom e funcional, saiba que o Verbo de Deus assim ajudou a humanidade, o iluminou, porque é isso que o Verbo faz desde o início. O Verbo ensinou os pássaros a voar, os peixes a nadar, e aos homens ser seres humanos em plena funcionalidade. Antes da sua encarnação, e mais ainda após a sua encarnação. Amém? Fique na paz de Cristo. Sabedoria do Mestre.